primeiro lugar, ele já falaram meu nome, né? Eu quero dizer boa noite a todos a quem tive a oportunidade de apertar a mão e agradecer esse convite maravilhoso que a Casa Espírita me proporcionou para estar essa noite aqui falando a respeito da doutrina espírita. No início, quando eu conversei com o Helder, ele falou se eu faria uma palestra. Eu falei, tudo bem, faço. Aí eu falei, olha, eu tenho palestras doutrinárias, científicas e religiosas. Ele falou, faz científico. Eu falei, tá bom. Então eu falei assim, quando eu preparei essa palestra, ela é baseada em 3 livros de Leon Denis, que era um cientista maravilhoso, que deu um embasamento na doutrina espírita fantasticamente. Baseado também em livros de Hernani Guimarães Andrade e de Zalmino Zimmermann, que é o livro Perispírito, que é uma coletânea de pesquisas do mundo inteiro com 600 páginas. E o Zalmino Zimmermann era de Campinas, ele desencarnou faz uns 2 anos. Mas o livro é fantástico. Então, tudo que eu vou falar hoje tem um embasamento científico baseado nesses 3 livros. E quando terminei o texto, e as ilustrações vieram com algum mentor que mandou. Vocês vão ver, eu não sou nenhum artista, mas eu fiz umas ilustrações aí que eu vou mostrar. O Paulo vai segurar o cartaz para mim ir orientando. Aí um dos mentores falou assim, filha, não vai pôr esse nome tão complicado que umas pessoas não vão gostar, né? Vão assustar. Porque quando, há uns 30 anos atrás, não tinha tanto conhecimento científico como tem hoje, né? A ciência evolui por minuto. Então, eu falei assim, porque o título, na verdade, seria Espírito, Pensamento e Energia. Aí ele falou assim, não, o fundamento é o mesmo. Põe um nome popular. Eu falei, e qual nome? Ele falou, Macumba, pega. Então eu pergunto agora para todo mundo que está aqui, quem acha que Macumba pega, levanta a mão. Bom, que maravilha, ninguém acha. Mas pega. Pior que pega. No final da palestra vocês vão chegar à conclusão. Como é. Então eu vou passar uma informação científica a respeito de Macumba pega, obsessão pega, influência negativa pega. Então nós vamos ver como funciona tudo isso cientificamente. Agora o meu secretário vai erguer o cartaz aí, porque não dá, eu já tinha a ilustração pronta. Não, isso aí é a cara. Aí vai pondo de boca para baixo, e fica tudo. Faça direitinho. Se não fizer direito, apanha quando chegar em casa. Então vem aqui perto, mais para trás, assim, eu vou, não, para eu e Leandro. E eles não me enganam. Não, eu vou ficar no alto, porque eu sou muito alto, aí quem está lá no fundo não me vê. Tudo na natureza se manifesta através de ondas. Então são ondas de rádio, ondas de TV, ondas elétricas, ondas sonoras. Eu coloquei aqui um exemplo, o ar é o veículo do som. Eu não sei se lá no fundo está dando para ler, está dando? Ai, ótimo. Eu escrevi com letra maior. Então, o ar é o veículo do som, por quê? Só um exemplo, porque depois, as ondas de rádio, nós sabemos, você tem que sintonizar para pegar tantos kilohertz e tal, para entrar AM, FM, daí para fora, são ondas. As ondas de TV é a mesma coisa, você vai mudando o canal, você sintoniza numa onda que o satélite está mandando. As ondas elétricas não precisa nem falar, porque quando para as ondas de energia, nós não conseguimos fazer nada na escuridão. E as ondas sonoras são, de todas elas, eu considero de uma importância fundamental. Por quê? Como eu coloquei aqui o exemplo, o ar é o veículo do som, porque se não existisse som aqui, ar, eu poderia berrar no alto-falante, no megafone, que ninguém ia ouvir.
se não existisse ar. Então, os astronautas têm um mecanismo especial para poder, nos lugares em que eles vão, se comunicarem através da voz, porque tem que produzir o ar onde não tem, para eles ouvirem o som do que está falando. Então, as ondas da minha voz, que estão indo para o ouvido de vocês, estão se manifestando, se propagando no ar que tem aqui. Então, o som chega, então o ouvido capta as ondas sonoras do que vocês falam e do que eu falo. E ainda bem inventaram o microfone para a voz ficar mais alta, né? Não, pode deixar. Então pode pôr lá e pega o outro cartão. Ah, eles não estão vendo agora, cara. Está explicando bem? Então tá bom. Então pega lá. Mas depois eles vão. Aí agora tem o exemplo. Então, eu vou fazer mais para trás para para todo mundo ver e para eu ver também. Então são exemplos de ondas. Isso aqui é muito importante entender. Então, por exemplo, eu fiz essa faixinha aqui, nessa altura, que é para ficar mais fácil de entender, para ficar mais didático. Só que assim, isso daqui é uma onda. Então a onda, eu fiz arredondada. Ela tem uma altura e um número de vezes que ela acontece. Então a altura da onda é a amplitude da onda. Isso aqui é a amplitude. Ela pode ser maior ou menor, que ela se manifesta no fluido cósmico universal, no cosmos inteiro. E ela pode ser bem mais longa, ela vai indo. Então, nesse pedacinho, eu pus todos iguais para entender, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, aqui, a frequência é o número de vezes que ela acontece. Aqui ela tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes de frequência. No mesmo espaço, aqui tem 7 de frequência. E no mesmo espaço tem 3 de frequência. A amplitude é a mesma, mas a frequência muda. Por quê? Porque quanto menor a frequência, menor a velocidade. E quanto maior a frequência, maior a velocidade. Então, eu vou dar um exemplo. Essas pessoas que dançam com fita, pega uma fita e faz assim. Todo mundo já viu. Quando ela balança rápido, a onda faz assim. Porque a frequência ficou maior, porque a velocidade é maior. Aí você pega uma fita e faz assim. Ela dá 2 ou 3 baladinhas. Então a velocidade é menor e a frequência é menor. E aqui elas é uma faixa de onda. Eu coloquei 3 que tem 1, 2, 3, 4, 5. Todas elas têm 5 de frequência. E todas elas vibram na mesma frequência. Então é uma faixa de ondas que vibra na mesma frequência. Então elas dão a sintonia vibratória. Nós já aprendemos na mediunidade a sintonia vibratória e então a menor frequência a maior frequência, a maior velocidade. E quando a gente fala em energia, nós podemos falar energia e fluido é a mesma coisa. Vários livros da doutrina falam em energia e fluido, quer dizer a mesma coisa, certo? Deu para entender isso? Quanto maior a frequência e quanto menor a frequência, maior a velocidade ou menor a velocidade? Bom, e isso é uma faixa de onda, porque as ondas vibram na mesma frequência. Então é uma sintonia vibratória. Muito bem, troca o cartaz. Eu tinha uma lousa daquela branca, gigantesca, lá e eu ia desenhando na hora. Sumiram com a minha lousa do lugar. Bom, o importante é isso. O nosso pensamento vibra através de ondas.
Então eu estou pensando e o meu pensamento está vibrando através de ondas. Tá? Uma coisa muito interessante que eu quero explicar é o seguinte: isso está no livro do Perispírito dos Alminos Zimmermann. O encarnado, ele tem fisicamente as ondas a vibração é menor do que a do desencarnado. Fisicamente, a mente dele. Então a mente do encarnado, ele está bloqueado pelo corpo físico. Então ele tem um tipo de vibração pouco menor do que o desencarnado, que não tem o embargo do corpo físico. É o perispírito e o espírito que estão pensando. Então a vibração do desencarnado é muito maior do que a do encarnado fisicamente. Eu não estou falando se é mais evoluído ou menos evoluído. Falando uma coisa mecânica, certo? Então o desencarnado, fisicamente, é maior a vibração. Então, quando a gente, todo mundo já participou, eu acho, né, de uma sessão prática que faz um treinamento da concentração, quando a gente estuda os livros da doutrina e que vai fazer o treinamento de parte prática, de psicografia, de psicofonia, de pintura, o que for que tiver, todo mundo reunido na mesa, e que tiver no ambiente tudo acolhedor, a gente vê nos livros do André Luiz, nessa sequência maravilhosa que o Chico Xavier psicografou, que são livros difíceis de entender, as pessoas falam, é um romance, não. É estudo completo, estudo. Ele fala assim, o encarnado tem que fazer prece, ficar concentrado num lugar, num grupo seguro, para elevar a vibração. E o desencarnado abaixa a vibração para poder entrar em sintonia com o encarnado. Então é por causa disso. Entendeu? A gente não lê tudo isso nos livros do André Luiz, e que o Chico psicografou. Então, é por isso, porque o desencarnado não tem o corpo físico para embargar aquilo. A parte, eu disse, fisicamente. Agora, se o pensamento é evoluído, ou mais evoluído, ou menos evoluído, aí é outra coisa. Tá? Então, eu estou falando da parte mecânica. Tá? Então, pensamentos que vibram na mesma frequência, ou na mesma faixa, ou na mesma frequência, eles estão em sintonia, como eu mostrei lá aquelas faixas de onda. Então nós entramos em sintonia com os espíritos inferiores ou superiores de acordo com a nossa vibração, de acordo com o meu pensamento, com o meu comportamento. Muito bem. Está dando para entender, gente? Tá bom. A Manu entende porque ela já está estudando há tantos anos também. Bom, cada pessoa movimenta uma quantidade relativa de energia ou fluidos. Quando eu falo relativa, quer dizer, não é absoluta, porque não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma quantidade que vai movimentar através dessas ondas. Então, através do nosso perispírito, nós irradiamos essa energia para o ambiente. A pessoa que tem mais energia, ela doa para quem tem menos. Então, a gente vê pessoas que falam alto, que movimentam os braços. Vocês conhecem alguém assim? Você conhece? Conhece, eu sou tão calminho. Então, a pessoa tem mais energia do que outras. Então, essa pessoa doa. Então, nos trabalhos de cura aqui do centro, nos trabalhos de passe, a pessoa que é passista e que faz parte do trabalho de cura, ela tem uma energia maior para doar para quem tem de menos. Porque tem pessoas que eu tenho na família, umas pessoas que andam devagar, que falam baixo, que me irritam.
Eu tenho vontade de pegar uma bomba de bicicleta e suflar, falar, anda mais rápido, anda mais depressa. Não, deve fazer uma coisa. Então, mas é da tendência da pessoa. Ela movimenta uma quantidade menor de energia. E por isso que é relativa. Cada um tem um tanto, né? Então, eu falo alto, por isso que eu perguntei se é por microfone. Normalmente eu falo sem microfone, mas é que tem gente lá fora. Mas acontece que, através do passe e das curas, e de todo o trabalho que a gente faz de doação para alguém, nós estamos transmitindo a nossa energia. Seja a pessoa que tem menos, pode doar também, só que é numa quantidade menor do que a outra que movimenta mais energia. E o que mais importante, que a ação da mente modifica a qualidade da energia. Se eu tiver, que nem agora, nós estamos aqui, todo mundo veio com a melhor das intenções para assistir uma palestra, para tomar um passe, para receber uma cura, para receber o reiki, porque está necessitando daquilo. Então ela veio com a mente aberta para aquilo. E os que estão doando estão com a mente aberta também, passando essas informações e essa energia para as pessoas. Então, a mente está num nível elevado. Então, a mente estando num nível elevado, ela modifica a qualidade do que você vai doar. Por isso que pede para fazer oração. Acho que a maior parte aqui já tomou reiki lá na sala com a Neile, com o Edmilson. Aquela concentração, aquela música, aquele ambiente maravilhoso, você já sai de lá curado. Por quê? Porque a ação da mente de quem está recebendo, de quem está doando, está entrando em sintonia. Porque os dois lados estão com a boa intenção, independente da quantidade de energia que movimenta. O importante é isso. Por isso que o mentor lá que falou para mim mudar o tema, que era espírito, pensamento e energia, ele falou, muita gente vai assustar, melhor falar um tema mais popular que chama mais atenção do povo, né? Então pode trocar o cartaz. Aqui, então, é uma frase que está nos livros de André Luiz. Somos o que pensamos e não o que pensamos que somos. Porque falar, eu vou indo no centro, eu leio livro, eu faço curso, bom. Mas se o meu pensamento está com mágoa, com raiva de alguém, alguma coisa negativa, ele abaixa a vibração. Então nós somos o que pensamos. Eu penso que eu sou tal. E daí? E se fez uma porção de caca por aí, né? Um pensamento negativo, quis se vingar de alguém, falou, também agora, fulano falou isso, também agora eu faço isso não é assim. Eu abaixei a vibração totalmente. Então eu não sou o que eu penso que eu sou. Nesses momentos eu não sou. Por isso a frase do Chico, num dos livros, somos o que pensamos e não o que pensamos que somos. Olha que frase linda para a gente mandar para alguém pela internet, né? Aí o outro vai ficar com raiva e fala, olha que mandou para mim. Porque de vez em quando vem umas coisas que a gente subentende. Uma pessoa posta alguma coisa, você subentende. Quando a pessoa está assim meio que para baixo, ela fala, nossa, isso foi para mim. Porque a consciência cruzou, né? Fala, nossa, então eu fiz tal coisa e agora falaram isso aí serve para mim, né? Uma vez colocaram, quem anda descalço não planta espinho. Eu falei, caramba, será que eu plantei algum espinho? Eu li aquilo, né? Falei, nossa, furei o pé. Então, o negócio é não andar descalço e nem plantar espinho. Para os outros pisar no espinho também, né? Bom, o que pensamos que são? Bons pensamentos modificam a qualidade do que irradiamos e formam a atmosfera fluídica do ambiente. Hoje nós estamos numa atmosfera fluídica aqui maravilhosa.
Aliás, todas as vezes que a gente entra no centro espírita, é comum falar, foi só o fato de eu entrar no centro eu já me melhorei. Por quê? Porque as intenções são boas, são ótimas. E aí, é a qualidade da energia que eu estou irradiando para o ambiente, que eu estou captando no ambiente. Porque o nosso perispírito é através mais do perispírito que essa energia vai, através da mente, que nós vamos ver sobre o perispírito, ele é eletromagnético. O que quer dizer? Ele capta, atrai, mobiliza e irradia energia. Então é o nosso perispírito que faz tudo isso, que capta a energia do ambiente, pode metabolizar e irradiar em torno. Às vezes, a gente entra num lugar, já aconteceu isso comigo, o Rogério e o Paulo estão aqui, vão lembrar. Você entra num lugar, você começa depois a passar mal. Nós estávamos numa festa de amigos famosos, o Paulo estava fotografando, estava eu, o Rogério e o Rodrigo. De repente, passado 1h e pouco da festa, eu comecei a passar mal, e eu saquei depois de onde vinha aquela energia. Alguma pessoa ali que não gostava nada de mim, né? Falou, mulherzinha chata aquela lá. Aquilo eu captei, porque a gente capta através da nossa sensibilidade, da nossa mediunidade. Então, uma pessoa que tem uma mediunidade mais aflorada, ela é como uma esponja que chupa tudo aquilo que vem. Gente, eu comecei a passar tão mal, eu cheguei e falei para o Paulo, eu vou embora, você lembra disso, né? Eu vou embora. Os meninos falaram, não, nós vamos com você. Levantei de lá da festa, entrei no carro e vim embora. Eu vou dirigindo, mas eu falei, não, eu vou dirigindo. Precisei abrir minha blusa e eu estava sufocando, eu estava desesperada. Eu andei 4 quadras, pronto. Acabou tudo. Eu falei, não volto mais para a festa. Fui para minha casa, tomei um belo banho, fiquei sentada no meu sofá e a coisa passou. Porque tinha alguém vibrando negativo ali. Pode ser que não tenha sido só para mim, que não tenha nem sido para mim. Mas, por causa do tipo de mediunidade, a gente capta essa energia dos ambientes. Imagine um ambiente onde as pessoas estão brigando, estão discutindo, o que está entrando em sintonia com a gente. Se for um espírito menos evoluído, ele fala, vai lá, briga nele, vai, você vai deixar quieto. Isso a gente viu em filmes, a gente vê em ilustrações que passam por aí. E a gente lê e estuda isso nos livros. Por isso que é muito importante a gente estudar a teoria e a prática da doutrina espírita. Não é só ler romance. Falar que lindo, é lindo, mas o que aquilo serviu para mim? É lindo. Esses 3 livros que a Malu distribuiu hoje são livros preciosíssimos. Preciosíssimos. Então, no que aquilo vai me ajudar? É isso que tem. Às vezes você conhece alguém, ou alguém chega, apresenta, né? Você dá a mão para a pessoa, só não pegar na mão e fala, credo. Meu Deus, deu choque. Não é assim? Tem pessoas que é tão bom você dar um abraço e outras pessoas não conseguem nem chegar perto para dar um abraço. Por quê? Porque a energia negativa daquela pessoa forma uma barreira para você abrir seu coração e ir lá dar um abraço. Isso é comum e é por causa dessa atmosfera que abaixa, dessa vibração que a pessoa vive abaixando e tal, e não entra na sintonia do outro. Se não entrou na sintonia, não adianta. Tá? Então, pode trocar. Ô Malu, você faz um favor de buscar um pouco de água, que eu estou com a garganta seca. Aí eu repito depois para você ouvir aqui. Bom, então, nós já estudamos que o corpo físico tem 3 partes. Então, aqui eu fiz um pontilhado, o traço contínuo é o corpo físico, o pontilhado é o perispírito, e
E a cruzinha lá, imitando uma luz, é o espírito. Então, o ser humano, ele é ternário, corpo físico, perispírito e espírito. O perispírito, ele é a forma do corpo e tem a forma do corpo. Então, por que ele tem a forma? Porque ele vai, quando vai reencarnar, a gente já... É só estudar a reencarnação do Segismundo no livro Missionário da Luz que entende tudo isso. Como foi que o espermatozoide foi atraído para determinado óvulo que continha determinados defeitos que ele ia ter que passar na próxima encarnação. Não foi por acaso. Aquilo é tudo programado. Aí o cara faz aquela caca nessa vida. Aí na outra, o que ele fez? Ele amassou a forma. Aí põe o bolo, em vez de sair redondo, sai de curto. Ô Manu, você é um anjo de Deus. Daqui a pouco você vai me ver voando por aí. Essa dor no manguito é a alça que está nascendo. Uma sua minha, né? Obrigado, Malu. Então, a pessoa amassou a forma, fez um monte de coisa errada. A próxima encarnação, põe a massa lá, era a forma do corpo, não importa. Aí vai reclamar. Então você vê pessoas com síndrome de Down, pessoas aleijadas, pessoas com determinados limites de inteligência, pessoa que demora para descer uma escada, que precisa, né? Quem será? Segurar na porta, né, Malu? Quem será? 3 degrauzinhos na minha casa, que de vez em desce de lado. Aí eu falo, eu tenho que engatar, estou sentada, tenho que engatar a primeira para depois continuar. Por quê? Então, são coisas que são limites que vai mostrando que nós precisamos mudar determinadas coisas, principalmente a nossa mente. A gente está se achando tanto, fala, pera lá, não tempo meu, você não é toda poderosa. Tá? Então o perispírito, ele tem a forma do corpo e é a forma do corpo para a próxima encarnação. E o espírito é o princípio inteligente que anima a matéria. É o princípio inteligente que anima a matéria. Agora que é legal isso. Aqui está tá lindo esse espírito, né? Tão bonitinho. O traço contínuo é o corpo físico, o pontilhado é o perispírito e aqui dentro essa cruzinha imitando o espírito. No desencarne, o que acontece? O corpo morre, o corpo físico. O que sai? O espírito e o perispírito. Isso aqui foi no plano espiritual. O que foi para lá? A parte pensante está no plano espiritual. Porque o corpo morreu ali. Aquilo vai se desmanchar, vai se desfazer os prótons, elétrons, nêutrons, todos os elementos químicos e físicos que mantinham aquele corpo físico. O sangue apodrece, dá um cheiro danado, né? Então, chega lá no cemitério, nós fomos enterrar uma vez um senhor que a gente acolheu lá no Emaús e ele não tinha ninguém. Então eu e o Paulo, a gente cuidava dele, coitado, seu Pedro. Aí ele desencarnou e não tinha ninguém no velório, estava eu e o Paulo só. E não tinha onde pôr. Aí foi naquelas colunas da prefeitura, lá no fundo do cemitério. Aí eu ponho o corpo ali, põe umas pedrinhas de nada ali, porque daqui uns dias tiram de lá, joga em algum buraco, que eu não sei o que faz. Gente, não dá para aguentar ficar de perto, com o mau cheiro que é. Então, o que é o corpo físico? Podre, totalmente. Não precisa nem estar desencarnado. 3 dias sem tomar banho e acabou. Ninguém chega perto. Não é verdade? Acabou. O corpo é podre. Gente, é por aí. Então, o que vai para o plano espiritual é o espírito e o perispírito. É a parte pensante do ser.
Só que fala assim, nossa, pode trocar o cartão. Que ele, nossa, estava no caixão, fulano desencarnou, estava tão bonito. Mas não é claro que estava. O que sofria foi morte. O que ficou ali ficou liso, né? Ficou liso, o corpo estava ali, retinho ali. Agora faz maquiagem, faz tamponamento com formol. O meu cunhado morreu faz 50 anos. E a minha irmã era enfermeira, a Ivete, enfermeira formada. E ele, naquele tempo, fazia o velório na casa, né? Os meus avós e o meu cunhado, o velório foi na casa. Depois que montaram aquele velório da Rua Una. E aí chegou um momento, foi um derrame cerebral que ele teve. Foi rápido. Começou a dar mau cheiro, porque era em dezembro, um calor danado. O Paulo acho que foi comprar formol com algodão para enfiar na boca, no nariz e nas orelhas, para poder aguentar até a hora do enterro. Porque aquilo exala, o corpo físico é podre. Então a turma tem tanto medo de ir no cemitério, né? Tem pessoas que morrem de medo. Quando desencarnou o meu pai, foi fazer a exumação do corpo da minha avó. E os meus filhos estavam, eles eram pequenos, e os sobrinhadas, tudo morrendo de medo, tá? Aquele bando de criançada. Eu falei, vamos lá no túmulo, vocês vão ver do que vocês têm medo. Abriu o caixão, o que tinha da minha avó? Um pouco de cabelo, mas anos a fio. A dentadura, porque era dente artificial. E os ossos. Aí eu falei, achei interessante, vocês vão achar engraçado. Achei interessante porque a minha irmã pôs uma meia calça na minha avó, da Trifil, porque era moda, meia Trifil. E a hora que tirou do caixão, o rapaz lá ergueu pela cintura, porque ergueu assim, os ossos das pernas desmoronaram tudo e não rasgou a meia. Eu falei, gente, que propaganda da meia Trifil, pena que não filmou aquilo. Eu falei, e a turma tem medo de ver desumar cadáver. O que tem no cemitério, gente? Ossos podres. Então a gente tem que pensar que a parte pensante está no plano espiritual, ou sofrendo ou numa boa. Depende do que fez durante essa encarnação nessa vida. Então, ele leva consigo as qualidades e os defeitos. Ninguém vai virar santo porque morre. Nossa, estava tão lindo no caixão. Quando o Bigdário partiu, muito amigo da gente, ele foi embalsamado porque a filha estava nos Estados Unidos e tinha que voltar em tempo. E ele estava lindo, aí o Ana falou para mim, nossa Virgínia, como ele está bonito. Eu falei, claro, encheu ele de gesso, formol e alisou tudo. Não tem nada aqui, né? Não tem mau cheiro, não tem, está lindo. Pode deixar os papas que estão embalsamados, vai saber quantos anos vão ficar lá dentro, lisinho, bonito. Por quê? Porque hoje é natural fazer isso. A gente pode ver que a maior parte das pessoas que desencarnam, eles levam um dia, manda para Arara, não sei para onde, e faz essa preparação para não voltar um mau cheiro, dependendo às vezes a pessoa está morando no exterior, vai demorar para voltar, então até esperar, tem que preparar o corpo para isso. Então a turma tem medo daquilo. Aí eu falei para a meninada, vocês estão vendo do que vocês têm medo? Uma quantidade de osso, o que eles vão fazer esses ossos para vocês? Só que eu não quis falar mais nada além disso, porque tem uns livros de André Luiz que contam 3 histórias, que eu não vou contar agora, senão não vai dar tempo, são maravilhosas. São maravilhosas. 3 histórias de desencarne que o perispírito ficou atrelado no corpo por muito tempo. Ele não desprendeu de repente por causa do quê? Por causa do tipo de vida que ele levou, ele guardava mágoa e tal, e tanta coisa. Tem um livro do Luiz Sérgio que fala Na Hora do Adeus, que conta histórias de velório. Então a pessoa está lá conversando, achando que, uma das histórias é isso, achando que fala assim, o morto não está ouvindo mesmo, né? Vou contar tal coisa. Só que o desafeto do morto estava do lado.
e falou, então foi isso. Aí começou a obsidiar o outro. Eu vou pegar, eu fiz até uma live sobre isso no tempo da pandemia. Eu, Adilson e o Edson fizemos sobre isso. Então, nós tem que ter muito cuidado de ficar comentando, fulano desencarnou, tal, ele era isso, ele era aquilo, deixa ele lá, ele vai resgatar o débito dele. Muitas vezes o perispírito fica lá no corpo ainda. Então, logicamente, a minha avó, coitadinha, ela era uma pessoa tão boa, e depois de tantos anos, essas alturas, que o perispírito tinha ido. O que foi legal foi a propaganda da meia trifio, não furou a meia. Engraçado, eu falei, olha que legal. O quê? Bom, então, todas essas energias que o perispírito produz, ele irradia nos ambientes. Passar bem ou mal depende do ambiente e da energia ou dos fluidos. Quando fala energia ou fluido, quer dizer a mesma coisa, porque tem autor que usa fluido e outros que usam energia. Então, os fluidos são tudo isso que a gente emana para lá, pode pôr o cartaz lá. Ele fala assim, nós precisamos, para entrar em sintonia no trabalho prático, de sintonia vibratória e afinidade fluídica. Então, se eu tiver fluidos semelhantes de alguém, eu dou um aperto de mão, um abraço, alguma coisa, eu me sinto bem. Esse aqui eu errei, pus aqui. É isso aqui que é importante entender. Então, o nosso pensamento ajuda em tudo, a prece e tudo mais, os comportamentos que nós temos na vida. Aqui, gente, é um encarnado ou ele encarnado. Ele está vibrando em 3. E aqui um desencarnado que está vibrando em 3. Então, ele está numa boa sintonia, tá? Ele está na mesma frequência, mas ele está numa boa sintonia. O desencarnado com o encarnado. Certo? Aqui é um encarnado vibrando em 3, em frequência 3. E aqui o desencarnado vibrando em frequência 2. Não entrou em sintonia. Então é uma má sintonia. Certo? Então, o que acontece? Depende do quê? Do espírito, pensamento e da energia. Agora eu digo, se esse desencarnado foi mandado ele fazer uma macumba, e ele estiver vibrando em 2 e o outro encarnado em 3, a macumba pega? Não pega! Se você elevar a sua vibração, o que vem de baixo, o espírito menos evoluído não vê o superior. Entendeu? Então, estar numa boa sintonia não quer dizer que é uma coisa boa. Não é elevação de pensamento. Você está em boa sintonia com um drogado, qualquer coisa, um assaltante, um assassino. Você está em boa sintonia com ele? Você vai fazer coisas boas com ele? Não. Tá? Mas se estiver vibrando na mesma frequência, então se você não vibrar na mesma frequência que o menos evoluído, a macumba não pega, a energia negativa não pega, a obsessão não pega. Você eleva. Mas como a gente está na Terra, está encarnado, tem milhões de problemas, a turma, uns são a favor do presidente, outros são contra, uns ficam loucos da vida que o preço está subindo, da gasolina, outro não sei do que. Tá. Então tem muita briga. Então assiste televisão hoje, logo de manhã, parece que escorre sangue assim, porque só vê notícia desgraçada ali. Então nem ponho nisso, eu ponho em filme. Estava comentando com a Malu, eu ponho em série, filme. Mas é filme, não é a vida real. E se você vê tudo isso da vida real, você acaba baixando a vibração. Aí você entra em sintonia com coisas, aí você fica com ódio do feminicídio, do outro. Essa semana alguém envenenou um ovo de chocolate, matou uma criança, e hoje de manhã eu vi que envenenou uma torta, ou não sei o que lá. Eu falei, mas o que é isso?
E que é isso, gente? Para matar o outro, envenenar uma comida, o inocente. Então, isso aí, o que acontece? Eu me revoltei. Então eu falo, eu prefiro não assistir isso aí, porque abaixa a vibração da gente. Mesmo não querendo lá. Ah, quero não, porque você se revolta com aquilo. Aí você fica com raiva de quem fez. Então, aí se tiver alguém vibrando aqui, entra lá e fala, ô, peguei a Virgínia hoje. Ah, pega. Eu duro que pega, né? Então, macumba pega, se você deixar, pega. Se você vibrar a favor e começar a estudar e começar a ver, pega o evangelho, faz uma prece, vai ver uma planta lá no quintal, né? Vai ver, olhar a praça lá, eu moro em frente à praça, tem gavião lá, tem ninho de passarinho. É a coisa mais bonita que tem, né? O quê? Pode tirar. Estou doendo os braços dele. Doendo os braços. Então, gente, é espírito, pensamento e energia. O nosso espírito, o nosso pensamento evoluído e a energia que nós irradiamos. Bom, eu sei que a hora está passando e eu vou encerrar com uma frase do Buda, que o Buda foi fantasticamente maravilhoso, quanto tantos outros de outras épocas. No discurso, 7 séculos antes de Cristo, 7 séculos, o Buda. No discurso de Benares, foi o discurso mais famoso do Buda. Ele disse o seguinte: todo sofrimento tem uma causa, e nós precisamos eliminar a causa do sofrimento. Aí ele oferece 3 caminhos: consciência reta, coração que ama e mãos que trabalham. Consciência reta, coração que ama e mãos que trabalham. Esse foi o conselho do Buda. Então, espero que todos tenham conseguido captar algumas informações. Agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade, aos amigos espirituais que estão aqui conosco, que estiveram desde o começo, que intuíram a falar sobre essas lições, que a nossa mente se abra cada vez mais ao aprendizado e que nós possamos estar sempre vibrando numa sintonia bem elevada. E que Jesus, na infinita misericórdia que tem para com todos nós, através dos seus emissários, nos abençoe hoje e sempre, e assim seja.